o evangelho que aponta ao mundo, mas não aponta a Cristo. Aqui a igreja prega o evangelho cristocêntrico. Não é um evangelho antropocêntrico, voltado ao homem. Não é cristocêntrico. Cristo tem que ser sempre o foco da mensagem. Como eu estou falando aqui, cristocêntrico, o evangelho cristocêntrico. Então a igreja reflete, vê qual evangelho vocês estão recebendo. Se é o evangelho de Cristo ou é o evangelho voltado para o homem, voltado para o mundo. É uma escolha. Mas só que a sua escolha e a minha escolha, ela futuramente, ela vai nos trazer. Como é que eu posso entregar aqui? Ela vai nos trazer coisas boas ou coisas ruins. Então em Apocalipse 20, versículo 11 fala: os mortos são julgados. Então, se foi uma revelação lá, como eu iniciei, no capítulo 1, que foi uma revelação de Cristo a João, então Cristo revelou para João, pastor, que os mortos serão julgados. A Bíblia vai nos dizer que quando a gente morre, segue-se o juízo. Não temos mais chance. A chance é agora, é nesse exato momento, quando a palavra de Deus está sendo aplicada e a gente vem a ter mudança de mente e de atitude. Aleluia! Porque depois que descer ao Hades, como trazem, alguns falam que é sepultura, e outro, na escatologia, fala que é o inferno. A gente tem dois caminhos que a gente vai seguir. Dois. O justo, quando ele desce ao Hades, a sepultura, ou vai ao céu, que é o justo, ao seio de Abraão, ou ao inferno. Então, tem dois caminhos. Então, trazendo uma reflexão para essa palavra, aonde Deus fala que vai julgar os mortos, qual o caminho que hoje eu e você está trilhando? Qual o caminho? Para, reflita. Qual o caminho você está trilhando? Porque quem te conhece melhor do que eu é o Espírito Santo. Eu posso te conhecer, pastor, por fora, um exemplo. Eu sempre pego a pessoa como exemplo para fazer abrir, refletir e a pessoa entender o que está sendo aplicado aqui através da palavra de Deus. Então, quem nos conhece melhor como eu é Deus. Deus que me conhece. Então, Ele vai julgar as minhas obras. Se eu morrer hoje, descer a sepultura, segue-se o juízo e não tem mais volta. Não tem mais misericórdia. Primeiro ponto da mensagem. Quando Jesus Cristo ele chama ao arrependimento, Ele chama no tempo dele, Pâmela. É agora, nesse exato momento, é o kairos, momento oportuno. É um momento oportuno. Quando a gente está pregando o Evangelho de Cristo aqui, nós vemos a igreja vazia. É um momento oportuno que Cristo está dando para cada um de se arrepender e buscar a Deus. Só que as pessoas hoje, nesse século, não estão dando crédito para a palavra de Deus. Acham que não vai acontecer. Acham que essa revelação aqui, que foi entregue ao apóstolo João, não vai acontecer. Mas eu te digo que vai acontecer. Porque esse Deus que eu sirvo e que você serve é um Deus verdadeiro, como eu já dei testemunho aqui.
quando eu estava lá no monte, orando, que Deus se apresentou com a sua glória e deixou aquelas folhas acesas da mata. Então, para aqueles que não dão crédito ao Evangelho de Cristo, eu falo e repito que essa palavra é verdadeira. Vai acontecer. Pode ter certeza do que eu estou falando. Então, em Apocalipse 20, no versículo 11, Deus fala: os mortos são julgados. Versículo 11 fala: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o lago de fogo é a segunda morte, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Essa é uma das revelações que foram entregues a João. Então, como nós podemos ver e parar para refletir, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Não vai ter jeito. No versículo